Olá, traders e futuro traders. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Suporte e Resistência. Se você está chegando nesse canal pela primeira vez, bem-vindo. Meu nome é Daniel Witt, eu sou trader profissional desde 2017. Também sou um profissional da área de informática. Eu quero mostrar para você nesse vídeo hoje uma análise que a gente fez do Bitcoin lá atrás, entre fevereiro e março de 2024. Não é 2025. 2024. Por quê? Ontem eu estava fazendo uma análise semanal mais abrangente, comparando outros pares de moedas, outros ativos. E aí, quando eu carreguei o gráfico do Bitcoin, eu vi uma análise que eu tinha feito lá atrás, há 1 ano e meio, e esqueci dela. E aí eu vou mostrar nesse vídeo, refazer essa análise muito bacana. Eu vou mostrar o vídeo original, vai estar num card que vai aparecer já já. E aí a gente vai ver o que foi que aconteceu dali para frente. Isso dá uma ideia muito bacana, muito interessante de como uma análise gráfica com fundamentos, baseada em fractais, ela é muito efetiva. E aí você vai ver o que foi que aconteceu com o Bitcoin desde então. Vem comigo. Eu tenho aqui na outra tela um gráfico semanal W1 do Bitcoin. Então, a gente está vendo aqui nessa posição a vela atual. E lá atrás, vamos ver quando que foi que eu fiz essa análise aqui. Está aqui em fevereiro de 2024. Quando que eu fiz essa análise? Dá uma olhada nesse card que está aqui em cima. Vai te levar para o vídeo original onde eu fiz essa análise, lá atrás, em fevereiro de 2024. E aí ficou, esqueci dela. O que eu vou fazer? Vamos dar uma olhadinha no gráfico diário, e aí vamos lá para trás. Deixa eu arrastar aqui para vocês verem. Ó. Tá aqui, ó. Bacana. Olha só que interessante. Quando que eu puxei isso? Foi quando aconteceu o quê? A gente teve essa alta aqui, do Bitcoin. Ele estava, quando eu fiz esse vídeo, ele estava aqui, ó. A gente teve essa alta e aí ele parou. Então foi bem, vocês vão ver no vídeo que foi bem aqui, ó. Nesse momento ele lateralizou, tá? Então não tinha nada disso aqui para frente. E a gente não sabia para que lado que ia. Então ele estava lateralizado e a gente estava falando, eu lembro bem, olha, se ele voltar a cair, ele não ia passar dessa região de 45. Se ele rompesse, a gente já tinha traçado essas regiões aqui de resistência mais para frente. Então, o momento que foi gravado foi exatamente nesse período aqui. Basta você acessar o card que eu mostrei agora há pouco e você vai ver o vídeo original. Mas o mais interessante, o que é? A gente olhar o que foi que aconteceu. Por quê? Depois que ele voltou a subir, e aí subiu, veja, é um gráfico diário. Então nós tivemos aqui durante 3, 4, 5 dias, uma semana, uma alta muito forte. E aí o que que eu fiz? Quando ele chegou nesse ponto e voltou, começou a descer, isso aqui já estava marcado, eu puxei um leque de Fibonacci, veja, fractal de baixa, fractal de alta, eu puxei o leque que está aqui do mesmo jeito que eu deixei lá atrás, em fevereiro, março de 2024. Também puxei uma retração de Fibonacci. E aí, o que que eu fiz? Eu tinha puxado exatamente nesse suporte aqui, ó. Porque ele já tinha tentado romper uma vez, voltou a subir. Porque a grande dúvida qual que é? Vai subir ou vai descer? É o que a gente sempre fala. Em que momento ele ia descer? Então, o que que eu fiz? Quando ele começou a descer, a gente tinha dito que ele não passaria dessa região aqui, que ficava entre 52 e 50 mil dólares. Pode ver, ele não voltou mais. E eu tinha marcado essa retração aqui de Fibonacci, falei, olha, se ele romper, a gente tem os níveis marcados. Dá uma olhada aqui, ó. Ele obedeceu isso daqui e foi embora.
que eu posso fazer? Eu vou tirar um zoom, vou diminuir o zoom e vou extrapolar. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou manter a mesma marcação, só que eu vou extrapolar, mantendo tudo que a gente fez. Dá uma olhada nisso aqui, ó. O que eu falei? Ele não romperia essa região. Ele testou, olha, quantas vezes? 1, 2, 3, 4 vezes. E voltou a subir. Claro, numa lateralização grande, isso é um gráfico diário, o leque de Fibonacci perdeu validade aqui. Então a gente poderia até, como eu vou fazer? A gente exclui ele aqui, para deixar o gráfico mais limpo, e fica só com a retração que é baseada em fractais. E tá aqui, ó. Rompeu a região que ele falou que ele ia romper? Não. Se você acompanhou essa análise que a gente fez e aproveitou essas oportunidades, dá uma olhada aqui, ó, quantas oportunidades de compra a gente não teve. E venda também. Porque eu falava, ele não vai descer. Você poderia muito bem ter feito uma venda nessa região e colocado o teu TP por aqui. Já estava marcado. Ó. Tá vendo? A gente já tinha essas marcações. E aí ele ficou quanto tempo aqui? Olha, eu estou num gráfico diário. Vamos puxar aqui a gente para ver quantos dias ele ficou nessa lateralização até romper, ó. 200 dias, cara, quase um ano. Aí rompeu, foi embora. Aí isso aqui tudo para trás, perdeu a validade. Por quê? Porque ele rompeu. E mesmo assim, ó, se eu continuar puxando um pouquinho para cá, ó, olha o que aconteceu com os outros níveis que a gente estava fazendo. Respeita ou não respeita? Voltou para o zero. Olha como nesse momento aqui, ó, rompeu, ele parou, fez um pit stop aqui nessa marcação. Não é à toa, tá vendo? De novo ele parou aqui, daí foi embora. E aí muda completamente a análise. Mas o que eu queria mostrar para vocês era isso. Esse tipo de análise baseada em fractais, ela é muito efetiva, por quê? Porque isso é realidade. Aqui não tem indicador, não tem nada. Ah, eu não estou usando média. Tudo bem, por exemplo, essa média aqui, essa linha branca, é uma média de 365. Então, óbvio, a gente teve aqui uma confluência, ó, muito forte, ó, do nível da retração de Fibonacci, como vocês estão vendo, com uma média de 365. De novo, a gente teve a mesma coisa aqui, ó. Então, aqui era para ter feito all-in. Você ia lá e comprava até, porque não ia romper isso aqui, tanto que não rompeu. Ah, você está olhando o gráfico passado. Tô. Só que eu fiz essa análise bem antes do gráfico passado. Lá atrás, em fevereiro de 2024. Isso aqui vai acontecer em setembro. E aí foi embora. Foi embora. Agora tem que fazer outra análise. Que eu não vou fazer aqui agora, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas dá para a gente fazer outra análise. Claro que eu vou manter essa... Deixa eu até puxar aqui, ó. Template Bitcoin. Pronto. Desfiz toda a bagunça que eu fiz. Esse é o template que está lá atrás. Eu vou deixar ele guardado aqui, para que sirva de referência, porque isso aqui é muito efetivo. Essa análise que a gente fez lá atrás, em fevereiro, março de 2024, continua válida? Não. Ela foi válida por vários meses, até setembro de 2024. E aí teve um rompimento aqui e foi embora. Então agora teria que refazer isso daqui, porque ele realmente subiu. E hoje está aqui, ó, 100 e quanto? 106, 108, 108, 590, por aí, nesse momento que são 7h15 da noite, do dia 16 de junho de 2025. Eu esqueço de falar a data, enfim. Mas tá aí, eu queria mostrar isso para vocês. Então, esse tipo de conhecimento que a gente produz, voltando aqui para o gráfico semanal, olha só que interessante. É muito efetivo e é isso que eu passo aqui no canal. O canal a gente é pautado em conhecimento, não é nem conteúdo. O conteúdo é uma consequência do conhecimento que a gente gera. Era isso que eu queria passar para vocês. Conhecimento. Como que uma análise baseada em fractais, que é o que a gente sempre explica, que a gente mostra aqui no canal, como ela é efetiva no seu dia a dia. Gostou do vídeo? Dá um like, se inscreve, acompanha a gente.
Eu deixo para falar isso no final, porque eu acho muito pedante ficar, entra aí, não sei o que e tal. Cara, gostou? Dá um like. Entre em contato com a gente, comenta aqui o que você achou desse vídeo, o que você gostaria de ver, e aí a gente prepara mais conteúdo. E eu vivo batendo no suporte. Deixa ele aqui do lado. Eu vivo batendo aqui no microfone. E a gente prepara esse conteúdo que você preferir, em termos de análise gráfica, com qualquer ativo que a gente tem aqui no mundo Forex. É isso aí, gente. Obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau.